Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Bem, estamos numa semana toda especial, tentando dar aulas ao vivo, né? Eu ainda não estou gravando, nós teremos aula ao vivo amanhã. Estou com saudades de vocês, mas digo que também estou meio apreensiva para ver se dá tudo certo. Vamos lá, então, né, gente? Então, nós estamos na apostila 4, na parte 4B, na aulinha número 13, né? Aula 13. E vamos ver lá, gente. Nas apostilas anteriores, nós trabalhamos com cálculo estequiométrico normal, né? Nós vimos que nós podemos fazer a relação entre mols, massa, moléculas, volume. E pelo que vocês me deram de testinho que eu passei para vocês naquela época, todo mundo acertou, embora, sei lá, todas as respostas são iguais, né, gente? Mas não tem problema não. Então agora nós vamos ver os casos especiais de cálculo estequiométrico, tá? Que são casos assim, bem, como o próprio nome diz, especiais, que seriam reagentes em excesso, quando o reagente está impuro, o que acontece? E quando nós temos um rendimento de reação que não é bem aquele que é esperado. Então eu pretendo dar os três tipos hoje para vocês, tá, gente? Então vejam bem. Não é muito complicado e não tem muito o que falar, nós temos mesmo que fazer os probleminhas. Então, reagente em excesso. Bem, nós já sabemos também de aulas anteriores que os reagentes para dar determinado produto vão estar tem que sempre manter uma proporção. Essa proporção é dada pela estequiometria da reação, né? Então, fulano reage com ciclano em determinadas quantidades que não podem ser alteradas. Eu posso alterar, mas tenho que alterar proporcionalmente todos os reagentes, não é isso? Então, como é que eu vou saber que um problema está com excesso de reagente? Bem, eu vou desconfiar disso e saber, logicamente, quando no enunciado do problema eles nos fornecerem dois reagentes, massas ou mols, ou enfim, os dois reagentes vão dar assim, dois valores. Eu tenho que saber qual aquele que realmente vai reagir e aquele que está em excesso. Por exemplo, né? Vocês sabem lá de longa data, por exemplo, que o hidrogênio reage com o oxigênio para termos a aguinha, né? Para termos a água. Bem, então nós sabemos que 1 mol de hidrogênio vai reagir sempre com meio mol de oxigênio para obtermos 1 mol de água. Então a proporção em mols é 1 para meio de oxigênio para 1 de água. Em termos de massa, seria 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio para obtermos 18 gramas de água. Então, em massa, a proporção seria quanto? 1 para, quanto aqui, gente? Para 8 para 9. E essa proporção vai se verificar sempre quando eu for produzir a água. Então, eu posso pegar a quantia que eu quiser, a massa que eu quiser, o volume que eu quiser, o número de mols que eu quiser, desde que eu mantenha essa proporção. 1 para 8 para 9, né? Então, se, por exemplo, aqui, eu colocar 2... Desculpe, nós estamos trabalhando com gramas, vamos trabalhar com gramas, né? Se eu colocar aqui 4 gramas, por exemplo, de hidrogênio, quanto é que eu vou ter que colocar de oxigênio? Então, aqui eu dobrei, vou dobrar aqui 8 vezes 8, 2 vezes 8 é 16, né? E aqui vou dobrar também, que será 18. Estou mantendo a proporção de 1 para 8 para 9. 4 para 16 para 18. Se eu quiser pôr aqui 40, aqui 160, 180, vocês já sabem isso. Mas vamos dizer que eu pus 4 gramas de água e apenas, né? Vamos colocar aqui 2 para 16, perdão, gente. 2 para 16 é que eu dobrei, eu quadrupliquei, na verdade, né? Então aqui teria que ser 32 gramas, perdão. 32 gramas e aqui nós teríamos 36. Eu quadrupliquei do primeiro, né? Que é 1 grama para 8 para 9. Quadrupliquei esse 1. Então, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. Mas vamos dizer que eu resolvi, por um motivo qualquer, colocar 6 gramas de hidrogênio. Será que eu vou obter mais água por causa disso? É evidente que não, né? Por quê? 32 gramas vão reagir com 4 gramas de hidrogênio. Então, assim que eu acabar com as 4 gramas de hidrogênio,
né? E o 32 acaba também. E o que vai acontecer? A reação para. Vai dar os 36 gramas de água, vai acontecer que, como eu pus 6 gramas, vai o que, gente? Sobrar 2 gramas de hidrogênio lá no fim. Né? Então, o hidrogênio, na verdade, aqui vai ficar como tem impureza, né? 2 gramas de hidrogênio, porque ele foi colocado em excesso, né? Porque teria que ser 4 para reagir com os 32, e não 6. Então, esse 6 é excesso. E esta quantidade aqui, que vai ser o que vai acabar por primeiro, não importa que ele seja maior quantidade, é lógico, porque 32 reage com 4, na nossa proporção, né? Então, acabou os 32, com os 4 gramas de hidrogênio, acabou a reação. Então, nós chamamos esse reagente, no caso o oxigênio, de reagente limitante da reação. Porque no momento em que ele acabar, finish, acabou a reação, não tem mais oxigênio, então não adianta ter uma quantidade maior de hidrogênio, a quantidade de água formada será os 36 e acabou. O hidrogênio vai aparecer como excesso. Então, o excesso é que a gente coloca a mais do que na proporção correta e o reagente limitante é aquele que vai dar o fim da reação. É ele que a gente vai usar para ver quanto é que a gente vai ter de produto, certo? Nos probleminhas que nós vamos fazer. Então, gente, aqui não tem muito o que explicar, a não ser a gente fazer os problemas e ver que problema vai aparecer no decorrer deles, né? Na sua resolução, lá que a gente vai saber que explicar problema na teoria não tem muito, né? Só se aprende a fazer fazendo. Então, a gente vai fazer alguns aqui de assimilação para vocês verem, né? E depois a gente faz vamos fazer os de aprofundamento, pelo menos 2 de cada um. Então, nós vamos fazer primeiro de assimilação o probleminha 13.1. Vamos fazer lá, 13.01. Eu sei que é chatinho a aula de problemas, né, gente, assim, mas o que nós vamos fazer? De única maneira, né? Então, ao colocarmos para reagir 4 mols de hidrogênio com 3 mols de oxigênio, é correto afirmar que... Então, como é que nós fazemos o cálculo estequiométrico? Primeiro, você vai montar a reação, já está montadinha ali, mas não esqueçam que na maioria dos vestibulares, gente, ou mesmo no Enem, não dão prontas reações. Por isso que você aprende a fazer reação, aprende fórmulas, aprende a equilibrar as reações. Muitas vezes eles cobram tudo isso num único problema. Aqui já está pronto, beleza, né? Então, mas nós sabemos que o hidrogênio reage com o oxigênio produzindo H2O, né? Então, se eu vou usar 1 mol inteiro de oxigênio, eu vou ter que usar 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio para dar 2 mols de água. Esta seria a proporção em mols correta, né? 2 de aguinha sempre para 1 mol de oxigênio, fornecendo sempre 2 mols de água, mols. Massa seria 2 vezes 2, 4 gramas, 32 gramas e teríamos 36 gramas de água, né? Mas em mols seria isso aqui eles estão dando em mols. Ao colocarmos para reagir 4 mols de hidrogênio, 4, o dobro, e 3 mols de hidrogênio, o que é que se verifica? Então, ali tem várias opções. Vamos ver lá o que vai acontecer. Vamos primeiro analisar aqui. Bem, o que aconteceu com o hidrogênio? Eu dobrei a quantidade que seria a da estequiometria, né? 2 vezes 2, 4. E aqui teria que fazer a mesma coisa, né, gente? Dobrar também. Então, a quantidade que reagiria realmente com 4 gramas de hidrogênio seria, na verdade, quanto? 2 gramas, né? E foi colocado no probleminha 3. Então, o que aconteceu? Quem é que está em excesso aqui? O oxigênio. Porque se eu dobrei a quantidade de hidrogênio, teria que dobrar de oxigênio, que seria 2 vezes 1, 2. Então, seria quanto que reage com 4 de hidrogênio? 2 mols, perdão, pus grama, 2 mols de oxigênio, certo? Então, aqui o excesso seria o oxigênio, né? Está em excesso, né? E quem é o fator limitante? Quem é aquele que vai reagir, vai acabar e vai dar o finalmente da reação? O hidrogênio. Então, esse aqui é o fator o que, gente? É o reagente limitante da reação, tá? Quando acabar ele, vai sobrar 1 mol de oxigênio, certo? Então, ele é excesso, é 1 grama. 1 grama, não estou sonhando com grama, é 1 mol. E aqui, então, vamos lá. Quanto é que vai dar, quais são as respostas, no final? Quanto que vai dar de água?
Então aqui, como eu vou trabalhar sempre, gente, com aquele que é o fator limitante, que é aquele que vai realmente determinar quanto é que vai formar de reagente. Então, 2 mols de hidrogênio vai me dar 2 mols de água. 4 mols de hidrogênio vai fornecer o quê? 4 mol de água, né? 4 mol de água. Se eu quisesse em gramas, eu pegaria 1 mol, que é 18 vezes 4. Se eu quisesse litro, 22,4 vezes 4. E assim por diante, vocês já sabem bem isso. Então, aqui seria, o oxigênio é o reagente limitante? Não, é o reagente em excesso, né? Letra B, hidrogênio é o reagente em excesso? Não, é o reagente limitante. E serão formados 4 mols de água? Beleza, serão formados 4 mols de água, está resolvido esse primeiro probleminha então, certo? Vamos agora lá, gente, para o 13,6, fazer apenas alguns ali meio aleatório, tá? Que até esses de assimilação são todos, não tem problema nenhum, não é difícil, certo? Não são difíceis aqui, depois a gente vê se tem algum mais difícil ali pela frente. Então, o 1306 da FUVEST, né? Nas indústrias petroquímicas, enxofre pode ser obtido pela reação 2 mols de ácido sulfídrico, que é aquele que tem um cheirinho de ovo podre, né? Mais o dióxido de enxofre, que é o óxido sulfuroso, ou óxido de enxofre, aqui no caso 4, né? Aqui o óxido de enxofre é 4, e vai dar então 3 mols de enxofre, 3 mols de enxofre, mais quantos mols de aguinha? 2 mols de aguinha. Se nós tivéssemos que equilibrar, beleza, né? Faríamos pelo método das tentativas aqui. Tá, então a proporção seria, o que eles pedem aqui no probleminha? Qual a quantidade máxima de enxofre? Então, o meu produto ali que me interessa é o enxofre em gramas. Então, eu quero relacionar massa aqui, massa. E aqui eu tenho mols e massa. Quantos mols? 2 mols de ácido sulfídrico reagem com 1 mol de dióxido de enxofre, dando 3 mols de enxofre, que é quanto em massa? 1 mol de enxofre é 32 gramas, né? 3 mols que está aqui seria multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6, 3, 3, 9. Seria 96 gramas. 96 gramas. Então, estamos relacionando mol com grama. Né? Não sei se vocês fazem assim, ou vocês fazem tudo mol e depois convertem em gramas. Eu sei fazer assim, né? Desse jeito aqui, já colocar direto. Muito bem. Mas eu coloquei o quê? Eu peguei 5 mols de ácido sulfídrico e coloquei 2 mols de dióxido de enxofre. Então, o que aconteceu, gente? Vamos ver o que aconteceu aqui. Bem, aqui eu dobrei, né? Dobrei a quantidade de dióxido de enxofre, dobrei. Aqui a quantidade para reagir com 2 mols, perdão, seria também o dobro em mols, que seria 2 vezes 2, 4. 4. Então, a quantidade de ácido sulfídrico que reagiria com os 2 mols de óxido de enxofre seria 4 mols. Esse 5 aqui foi colocado, então, em excesso, né? Vai sobrar o quê? 1 mol de sulfeto de hidrogênio sem reagir, né, gente? Sem reagir. Então, quem é o fator limitante? Quem é o reagente limitante? É o dióxido de enxofre, certo? Porque aqui está em excesso. Então, 1 mol, então agora eu vou fazer, porque o que me interessa mesmo é qual é a massa de enxofre para se obter colocando-se essas quantidades ali. Já sei que vai sobrar o ácido sulfídrico ou o sulfeto de hidrogênio, e essa quantidade limitante é que eu vou fazer a minha proporção aqui com o reagente. Então, 1 mol dele me fornece 96 gramas de enxofre. 2 mols vai fornecer o quê? O dobro, né? 2 vezes 96 divididos por 1 vai dar 2 vezes 6, 12, vai 1, 2, 9, 18 e 1, 19. Ou seja, 192 gramas de enxofre. Tem essa resposta aí? Seria a resposta B. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver agora o outro ali, da FUNESP, São Paulo, FUNESP. Beleza aqui, pessoal? Né? Qualquer dúvida, por favor, vocês me perguntem. Eu fico muito feliz quando me perguntam. Daí eu posso
né, sentir útil, senão digo, poxa, ninguém nem assiste as aulas porque não perguntam nada, ou entenderam absolutamente tudo, ou não entenderam nada, ou não assistiram a aula, né? Não é muito interessante, né, a aula, que bom. Mas enfim, vamos lá então, gente. Agora, fazendo o seguinte, tem ali, como que eu obtenho amônio? Então, vamos que não dão para vocês a reação. Mas você sabe que o nitrogênio reage com hidrogênio, 3 mols de hidrogênio, para que nós obtenhamos 2 mols de amônia. Então, a proporção em mol seria 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, para obtermos 2 mols de amônia. O que que pede aqui? Fala litro, mas nós sabemos que tudo é gás. O nitrogênio é gás, o hidrogênio é gás, a amônia é gás. Quando tudo for gás, eu posso usar litros como se fosse o número de mols, tá, gente? O número de mols sendo litro. Posso fazer isso quando todos estiverem no estado gasoso. Então, aqui eles colocaram para reagir 4 litros, mas eu posso usar esse 1 mol aqui, não tem problema, tá? Com 9 litros de hidrogênio e aqui em condições e só isso, 4 litros de hidrogênio com 9 litros de hidrogênio, condições de pressão, temperatura constantes, pode-se afirmar que. Tá, então o que a gente pode afirmar aqui? Bem, o que aconteceu aqui, gente? Eu multipliquei por 4 vezes 4. Então aqui também, para reagir com o hidrogênio, a quantidade de hidrogênio necessária para reagir com 4 litros de nitrogênio, eu também teria que multiplicar por 4. 4 vezes 3, 12, né? Então, a quantidade que reagiria com 4 litros de nitrogênio seriam 12 litros de hidrogênio. Proporção, se eu multipliquei aqui por 4, tem que multiplicar aqui por 4 também. Então, eu noto que o quê? Quem é que está em excesso aqui? O gás hidrogênio, lógico, né? Teria que ser 12, perdão, se eu tenho 9, deveria ser 12. Então, quem está em excesso aqui é o nitrogênio, né? Porque a quantidade de hidrogênio está menor do que é necessária para reagir com os 4 litros. Então, quem está em excesso aqui é o nitrogênio. E o reagente limite seria aqui, o limitante seria o hidrogênio, que chegou aos 4, gastei os 9 litros de hidrogênio, não vou gastar os 4 de amônia e a reação vai parar. Então, o fator limitante está aqui, o hidrogênio. Vamos ver o que eles pedem lá. Os reagentes estão em quantidades estequiométricas? Não. Se estequiométrica seria se tivesse 4 para 12, né? Não estão, então. Após o término da reação, B, o nitrogênio está em excesso. Sim, está em excesso. Por que está em excesso? Porque 4, teria que multiplicar aqui também por 4, teria que ser 12. Como tem menos, quem está em excesso é o nitrogênio, certo? Esse é muito fácil, pensei que tinha mais conta para fazer, mas não tem. Beleza, então vamos lá, pessoal, vamos agora para o aprofundamento. Tem uns probleminhas ali meio chatinhos ali, vamos fazer. Mas sempre esses que tem gás, essas coisas ali em frascos, isso ali é sempre mais complicado. Pelo menos eu acho, né? Eu já olho os frasquinhos e já fico com receio de fazer o problema. Mas também gosto de fazer problemas, acho que muitos de vocês gostam, porque gostam de matemática, física, né? É tipo como é que a gente diz assim, temos um desafio pela frente. Então, vamos ver lá, queridos, um probleminha. Vamos fazer o 13 e 15 primeiro, né? 13 e 15. 13, 15 agora. Depois eu faço o 16 ali com vocês. Também não é muito difícil, mas também já abrange outras coisas. 13 e 15. Cromo metálico pode ser produzido pela redução do óxido de cromo com alumínio, de acordo com a reação. Então, 2 mols de alumínio, né? 2 mols de alumínio reagem com óxido de cromo, C2O3, dando então o cromo metálico, o óxido de alumínio, né, que é a bauxita, L2O3 mais cromo. Quanto de cromo tem ali? Este que vira a apostila daqui, vira para lá, 2 cromos. Aqui 2 mols de cromo. Então seria 2 mols de alumínio, 1 mol de óxido de cromo, 1 mol de óxido de alumínio e 2 mols de cromo. O que eles pedem? Supondo a reação completa, a massa de cromo, massa de cromo obtida, a massa de cromo obtida pela reação de 5,4 kg de alumínio com 20,1
Tá, primeiro vamos fazer o quê, pessoal? Primeiro a gente coloca a relação estequiométrica, né? 2 mols de alumínio reage com 1 mol de óxido de cromo. E vai dar 2 mols de cromo. Tá, eu quero agora tudo em massa, né? Massa. Todo mundo aqui em massa. Então, vamos ver lá. 2 mols de alumínio em massa dá quanto, gente? Um mol de alumínio pesa 27. 2 mols de alumínio irão pesar 54 gramas, né? 1 mol de trióxido de cromo, nós tínhamos que fazer a continha, né? 16 vezes 3, o cromo pesa 52 vezes 2, vamos fazer a conta, todo mundo sabe fazer isso aí, né, gente? Seria quanto? 1 mol pesaria 152 gramas. Então, aqui eu tenho massa e massa. E me daria de cromo 2 mols, que fazendo a continha vai dar 104 gramas. Pego a massa do cromo e multiplico por 2, porque são 2 mols, lógico, né? Bem, agora quem é que está em excesso aqui? Eu coloquei 5,4 gramas de... quilogramas de alumínio para reagir com... quanto ali? Com 20 gramas, 20 quilogramas, aliás, de trióxido de cromo. Então, quem é que está em excesso? Agora eu não estou tendo os mols aqui, né, gente? Eu estou tendo massa, então, mas essa aqui tá bem facinho também. Por quê? Aqui foi a 10ª parte, né? 5,4, 10ª parte. Mas... Olha, outra coisa que eu não sei se eu já falei para vocês em outras probleminhas, mas quando eu vou trabalhar com grama, quilo, tudo for quilo, ó, gente, não sei onde é que tá meu mostradorzinho aqui, não sei onde que eu pus, mas enfim, sempre quando eu trabalhar com grama, e aqui for grama, quilograma, não precisa, pessoal, fazer a conversão. Precisa fazer a conversão se aqui fosse mol, e aqui fosse grama, e aqui fosse quilograma. Se você tivesse outras grandezas diferentes, nós precisaríamos converter, senão não. Grama, quilo, não tem problema nenhum, tá? Podemos fazer assim normalmente. Então, 5,4 reagiria com quanto? Dá pra fazer de cabeça, né? Se aqui foi, vamos dizer, a 10ª parte, mas em quilo, tá? Daria quanto aqui? 15,2. Então, isso aqui está o quê, gente? Se eu pus 20 quilos, isso aqui está em excesso, né? Então, a quantidade que reagiria seria 5,4 quilos. E nós obteríamos quanto lá? Então, tá facinho, né? Obteríamos 10,4 gramas. Sempre usando, queridos, ó, queria que vocês entendessem bem, que para fazer a regrinha de 3, eu até porque não posso fazer com todo mundo. Então, esse aqui, tiro fora o reagente em excesso, tiro fora e trabalho com o reagente limitante. 54 gramas a 104 gramas de cromo, 5,4 quilos vai me dar 10,4 quilogramas aqui, quilogramas. E como eu já falei para vocês, se toda a grandeza for massa, aqui mesmo fosse tonelada, eu poderia colocar tonelada com grama, aqui nesse caso, onde todas as unidades são de massa, tá? Muito bem, facinho, não tem problema nenhum. Vamos fazer um pouquinho mais complicadinho, talvez seja o 13, 16, que aparece aquelas bolas lá de gás que vem para cá, gás que vai para lá, né? Já é um pouquinho mais complicadinho. Então, vamos ver o que é que nós vamos fazer ali. Então, pessoal, é o seguinte, o que diz ali? Hidrogênio e cloro estão contidos em balões interligados por meio de um tubo com torneira, nas condições indicadas no desenho. Ao se abrir a torneira, os gases se misturam e a reação entre eles é iniciada por exposição à luz difusa. Forma-se então ácido clorídrico em reação completa até desaparecer totalmente pelo menos um dos reagentes. Então, o que é que eu tenho num dos balãozinhos? Num dos balãozinhos eu tenho o gás hidrogênio, no outro balãozinho eu tenho o gás cloro, gasoso, claro, né? Gás e gás, eles estão Então, o que aconteceu aqui? Quanto que eu tenho? Ah, tá, o volume é 1 litro e 1 litro, então o volume é o mesmo. A temperatura é 25 graus nos dois, então a temperatura é igual, né? Se nós fôssemos fazer o mesmo probleminha, teria que... Se nós fôssemos usar a temperatura, nós teríamos que somar 273, porque teria que ser em Kelvin, né? E a pressão é 1 atm e aqui também 1 atm, tá? Então,
aqui no caso, com a razão entre a quantidade de mols. Quantos mols de hidrogênio eu tenho aqui? Quantos mols de hidrogênio, de cloro eu tenho ali? Então, quando me dá volume, temperatura, pressão, já lembro quem? Equação de Clapeyron, né? Que é o quê? PV por você nunca rezei tanto. E aqui, qual é o número de mols? Por você nunca rezei tanto, né? Então, por você nunca rezei tanto, por você nunca rezei tanto. E o que a gente faz aqui, gente? Então, pressão. Qual é a pressão? 1 atm, volume. O volume é 1 litro, número de mols, constante universal dos gases perfeitos e a temperatura em Kelvin, mas nós notamos que as condições são iguais. Então, o volume é igual, o R, que é constante, é igual, no caso, temperatura igual, nós ficamos pressão igual a número de mols, tá? E nesse caso também, pressão igual a número de mols. Com a pressão aqui de 1 atm, perdão, aqui eu fiz errado, porque 5 atm, né? Então, o que muda é pressão apenas. Então, como o volume é igual nos dois casos, o R vai ser igual também nos dois casos, a temperatura também é igual, só resta a pressão igual ao número de mols. O número de mols aqui, a pressão no primeiro caso é 1, então o número de mols é igual a 1, número de mols, e o número de mols aqui é igual a pressão, que vai ser igual a 5 mols. Então, aqui eu estou transformando, a pressão vai ser igual ao número de mols. 1 mol e 5 mols, tá? 5 mol. Agora, o que pergunta aqui? Qual a razão entre as quantidades em mols de cloro e ácido clorídrico após o término da reação? Então, a gente sempre tem que ler, mesmo que a gente esteja nervosa às vezes, né, na prova tal, tem que respirar, pedir auxílio do Espírito Santo e prestar bem atenção. Você está perguntando qual a razão entre o número de mols após a reação ter ocorrido de cloro e de ácido clorídrico. Então, aqui a gente vai fazer a reaçãozinha, né? A gente vai fazer a reação lá. Então, o hidrogênio vai reagir com o cloro, formando 2 mols de ácido clorídrico, né? Tá, então eu tenho aqui 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de cloro, dando 2 mols de HCl. Quantos mols de ácido clorídrico tinha no problema? 1, beleza, né? E quantos mols de cloro foram dados que nós obtivemos pela equação de Clapeyron lá? 5 mols. Então, não está pedindo a relação na reação, mas sim no produto. Então, o que a gente sabe aqui? Essa aqui está certinho. Quanto que eu teria que ter aqui? Quanto que iria reagir de cloro? Iria reagir 1 mol, né? Iria reagir 1 mol só. 1 para 1, 1 para 1. Iria sobrar. Então, sobra quanto? 4 mol, sobra 4 mol. E nós obteríamos quanto de ácido clorídrico? 2, né? Nós obteríamos 2 mol. 1 forma 2, 1 forma 2, se aqui está em excesso. Sobrou 4 mol. Se eu coloquei 5 e apenas 1 é utilizado na reação, sobra 4. Então, nós teríamos 2 de ácido clorídrico e pergunta se a razão entre o número de, entre os mols de cloro e de ácido clorídrico após o término da reação. Então, após o término da reação, a reação terminou, eu vou ter quanto? Então, o número de mols de cloro no final da reação. O número de mols de cloro, peraí, deixa eu colocar aqui. O número de mols de cloro seria quanto mesmo que sobrou? 4 mols, né? Sobre o número de mols de ácido clorídrico formado, que no caso foi 2, né? Então, 4 dividido por 2 daria, a razão seria 2. Né? E estamos terminados aqui com esta aulinha, gente. Eu vou falar para aproveitar, vocês me desculpem, mas